forma correta de falar ou escrever? É tinha pago ou tinha pagado? Foi pago ou foi pagado? Essa dica é valiosa e você vai gostar de saber. O pago, ele é a forma curta. E o pagado é a forma longa. Mas como vamos utilizar cada uma delas? Bem, toda vez que o verbo que estiver acompanhado deste verbo for o verbo ser ou for o verbo estar, lembre sempre, você vai utilizar a forma curta. E quando o verbo que estiver acompanhado for o verbo ter ou o verbo haver, você vai utilizar a forma longa. Neste caso, é tinha pago ou tinha pagado? Bem, como o verbo que está acompanhado é o passado do verbo ter, se for o verbo ter ou o verbo haver, você vai usar a forma longa. Então, é tinha pago ou tinha pagado? Como é o verbo ter, eu vou usar a forma longa, pagado, e não tinha pago. Portanto, a forma correta é tinha pagado. Já na frase, foi pago ou foi pagado? Neste caso, como foi é o passado do verbo ser, a forma que eu vou utilizar é a forma curta. Então, é foi pago ou é foi pagado? Neste caso, o pago ele é a forma curta e o pagado é a forma longa. Então, como o verbo que está acompanhado ele é o passado do verbo ser, então eu vou utilizar a forma curta. Portanto, é foi pago. Portanto, nesta frase seria foi pago e nesta outra frase é tinha pagado. Notaram a diferença? Você vai usar a forma longa quando o verbo que vem acompanhado for o verbo ter ou o verbo haver. E você vai usar a forma curta quando o verbo que vem acompanhado ou for o passado do verbo ser ou for o passado do verbo estar. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.